A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, que neste trimestre fala sobre os relacionamentos em família. Essa lição é do dia 16 de abril de 2023. E o tema da nossa lição de hoje é o ciúmes, mal que prejudica a família. O ciúmes, o mal que prejudica a família. Os irmãos me perdoem, mas hoje eu vou usar uma gíria. O bicho vai pegar, porque ciúmes e inveja é algo muito comum e preocupante nas famílias. O nosso texto está lá em Gênesis 37, versículos 1 a 4, e alguns outros em seguida. Vamos ler primeiro esse, depois nós vamos ler os outros. Você abre a sua Bíblia em Gênesis 37, primeiramente os versos 1 a 4, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Agora, pulando para o versículo 11 do mesmo capítulo 37. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Versículos 23 a 24. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. E para encerrarmos a leitura, o versículo 28 do mesmo capítulo 37 de Gênesis. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe essa nossa importante meditação nesta oportunidade. Perdão. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedindo da Tua graça, da orientação do Teu Santo Espírito, Senhor, neste assunto tão profundo como o ciúmes e a inveja, Senhor, que muitas vezes habita em nossos corações, trazendo dissabores para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso próximo. Ajuda-nos a tratarmos dessas coisas com sabedoria que Tu nos traz através da Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui Jacó, também conhecido como Israel, tendo uma situação familiar complicada.
José, seu filho mais moço na ocasião, tinha 17 anos, e os outros irmãos, meio-irmãos dele, porque eram filho de outras mulheres de Jacó, ficaram com ciúmes e inveja dele. E alguns deles tinham um desejo de matá-lo. Rubem, o mais velho, convenceu os irmãos não matá-lo e vendê-lo para uma caravana que seguia para o Egito. Nós não vamos nos aprofundar nessa história bíblica muito importante. Eu recomendo que você leia. José vai para o Egito e ali acontecem coisas de tremendo ensino para a igreja. Mas aqui nós vamos ficar na lição de hoje e vamos tratar de dois sentimentos muito perigosos que acontecem no nosso coração em alguns momentos da nossa vida: os ciúmes e a inveja. Ciúmes e a inveja andam juntos e é preciso entender a diferença. O que é ciúmes e o que é inveja? Você sabe? Ciúmes é quando eu quero o reconhecimento que o outro tem dos outros. Então aí nós vemos uma relação de pelo menos 3 pessoas. Jacó amava a José, e os seus irmãos, vendo isso, sentiram ciúmes, porque queriam que o seu pai tivesse também o mesmo sentimento que eles tinham. Lá no versículo 4 aqui de Gênesis 37, da nossa leitura, diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, entrou o ciúme no coração ao ver que seu pai amava mais aquele jovem, e aí eles ficaram muito aborrecidos e não podiam mais falar com José com delicadeza, como a um irmão, mas o tratavam asperamente. Você já viu isso acontecer na sua família? A inveja é diferente. A inveja é quando eu quero o que você tem. Lá no versículo 23 deste mesmo capítulo 37 de Gênesis, diz assim: aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, que foi um presente do seu pai. Então, quando eles viram seu pai presentear José com aquela túnica de várias cores, aquilo entrou no coração daqueles irmãos. Primeiro eles tiveram ciúmes, porque o seu pai estava preferindo a José. E depois eles tiveram inveja, eles olharam para aquela túnica e queriam ter aquela túnica. Tanto que quando o venderam, eles retiraram aquela túnica de José. Tamanho era o desejo de ter aquela vestimenta que José tinha.
Então, vamos passar isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Ciúmes e inveja são instintos naturais depois da queda. Todos nós, infelizmente, temos esses sentimentos em algum momento da vida. Então, desde que o homem perdeu a comunhão com Deus, entrou tudo que era mal no coração do homem, inclusive o ciúme e a inveja. E isso, como diz a Escritura, se espalhou por todos os homens. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós também temos esse sentimento de ciúmes, temos esse sentimento de inveja, essas coisas entram no nosso coração e prejudicam demais a nossa vida. Nós vemos lá já no primeiro livro, Gênesis, capítulo 4, que tinham dois irmãos, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. E lá no versículo 8 do capítulo 4 de Gênesis fala assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Então, aí a tragédia na família. Um irmão mata o outro. Você, às vezes, pode não fazer isso fisicamente, mas na sua família há um irmão, uma irmã, um relacionamento em que um não fala mais com o outro, não conversa mais com o outro, não se tratam iguais. Entrou ali esse espírito de Caim, os ciúmes, que é quando você tem medo de perder o seu amor para outra pessoa. Então, no casamento é muito comum isso. A mulher tem ciúmes do marido, de perder o marido para uma outra pessoa. Por isso, quando uma outra pessoa olha ou se insinua, entra os ciúmes no coração, ou vice-versa. O marido tem ciúmes da mulher, que nós vimos aí tantos crimes passionais causados pelos ciúmes. Quando envolve uma terceira pessoa, foi isso que Caim sentiu. Ele viu que Deus preferiu o sacrifício de Abel ao invés do seu. Então ele ficou com ciúmes de Abel em relação a Deus, em relação ao outro. E aí ele mata Abel com intuito, com inveja. E a inveja, ele quer de qualquer maneira o lugar de Abel. Então ele tira a vida de Abel. No casamento acontece isso, quando você tem medo de perder o seu amor para outra pessoa. Aí é o ciúme. E a inveja? É quando você deseja o marido ou a esposa do próximo. Aí você está invejando o que o outro tem. Você olha para a mulher do próximo e fala: ela é bonita, eu quero aquela mulher. Ou a mulher olha para o marido da próxima e aí vai namorado, noivo. Você olha para outra pessoa e deseja aquela pessoa que não é sua, é de outra pessoa. Então aí é inveja. Então nós vemos a diferença. Eu quero ressaltar bastante essa diferença para ficar claro na cabeça do irmão, da irmã. Ciúmes envolve 3 pessoas, no mínimo. Eu tenho ciúmes quando uma pessoa é mais amada do que eu, é preferida no meu lugar. E eu tenho inveja quando eu quero aquilo que a outra pessoa tem. Então são 2 coisas, sentimentos bastante parecidos, mas tem uma diferença sutil aí.
O ciúmes é quando no seu emprego o seu chefe elogia o outro funcionário. Então ele chega na sala e lá e faz um elogio àquele outro funcionário e aquilo entra no seu coração, você fica com ciúmes, você gostaria de ter recebido aquele elogio que o outro funcionário recebeu do seu chefe. Isso pode caminhar para a inveja, que quando é que você quer o lugar do outro funcionário. Aí você já age com maldade, usa de estratégias malignas para pegar o lugar do outro, porque você quer aquele lugar. Então, a Bíblia, ela condena tanto os ciúmes quanto a inveja. E eu creio que ficou claro para você, não é? Ciúmes envolve, vou repetir porque é importante, envolve pelo menos 3 pessoas. É na sua família, quando você percebe que alguém é mais amado que você, pelo seu pai ou pela sua mãe, um irmão. Quando você percebe que alguém no seu trabalho é mais elogiado que você, ou quando você teme perder o seu marido, a sua esposa, por causa de uma outra pessoa que você desconfia que está despertando o desejo do seu marido ou da sua esposa. E a inveja é quando você quer o lugar daquela pessoa ou aquilo que aquela pessoa tem. Seja o marido, seja a esposa do próximo, seja um objeto, como foi o caso dos irmãos de José que queriam uma túnica. Então você inveja o carro do outro, você inveja a casa do outro, você inveja o emprego do outro. São essas diferenças. E tantos os dois sentimentos ambos são condenados na Bíblia Sagrada. Lá em Gálatas 5, 20 e 21 diz assim: que Deus condena a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as rixas e os ciúmes, as iras, as discórdias e divisões. Isso na versão da Almeida Revista e Atualizada. Eles usam a palavra ciúmes no verso 20. E no 21 fala de invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Todos os dois sentimentos, ciúmes e invejas, são frutos da carne, como diz o apóstolo Paulo, condenados por Deus. Porque ele fala, olha, declaro a vocês, veja a importância de nós lutarmos contra esses sentimentos. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo está sendo muito incisivo, muito pesado. Olha, se você tem ciúmes, inveja ao extremo, como é o caso de Caim, como foi o caso desses irmãos, você corre um risco muito grande de não herdar o reino de Deus. Olha que coisa, você já pensou nisso? Você já pensou qual o perigo de alimentar essas coisas no seu coração? Até para a saúde. Lá em Provérbios 14:30, Salomão diz assim, olha, o coração com saúde é vida da carne. O coração que ele está
falando não só o coração físico, mas o coração espiritual, os sentimentos. O coração, os sentimentos com saúde, traduzo eu, é a vida da carne. Mas ele continua, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então tem muita gente que está com dor aí no corpo, com coisas, porque abriga a inveja no seu coração. Não é, temos que ter um cuidado aqui, não são todas as dores, todo o reumatismo, toda a podridão dos ossos que é fruto da inveja. Mas a inveja pode causar esses males. E aí é uma perturbação na sua família, na sua vida profissional, na sua relação na igreja. Tiago 3,16 diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, onde há inveja e espírito faccioso, espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, como nós tratamos com isso? Como eu trato com os ciúmes, que é a inveja, que já acharam lugar no meu coração. Então, se você já sente esse ciúme, já sente essa inveja, saiba de uma coisa, você precisa tratar com você mesmo. Primeiramente, a sua autoconsciência. O que é aumentar a autoconsciência? Ela requer observar e aceitar quem você é. Então você começa a examinar a sua própria vida, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então eu começo a me observar, eu conheço as minhas falhas, conheço as minhas limitações e começo a trabalhar com isso. Lá em Filipenses 2, 5 a 6, o apóstolo Paulo fala assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento. Olha o apóstolo Paulo falando de tratamento de sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então o apóstolo Paulo fala: olha, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, se tornou um homem, viveu entre nós, habitou entre nós e serviu a nós. Então eu começo a ter um coração humilde, reconhecer as minhas falhas, as minhas limitações e usar isso não como um sentimento de frustração, que é uma coisa carnal, mas com um sentimento que essas minhas limitações, embora eu seja limitado, se o meu coração é bom, se o meu coração é humilde, eu posso ser usado para servir na obra do Senhor. Então eu tenho, primeiro, ter uma autoconsciência. Segundo, eu tenho que evitar comparações. Comparação é uma coisa terrível, meu irmão. Não se compare com os outros. Fuja disso. Você está caminhando e você compara. Isso é muito comum, mas você deve ter muito cuidado com isso. Evite comparações. O Bertrand de Russell, ele escreveu: os mendigos não invejam milionários, embora, é claro, invejam outros mendigos que tenham mais sucesso. Então você, é uma dica que ele está dando, o Russell está dando: olha, você, às vezes você se compara com as pessoas que estão próximas a você, e aí você tem inveja. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Foi o que aconteceu com Caim em relação a Abel. Foi o que aconteceu em Raquel em relação a Leia. Lá em Gênesis 30, versículo 1, diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então, ela invejou a sua irmã. Você inveja o seu irmão, a sua irmã? Olha,
é um perigo. Comece a tratar disso, tendo um autoconhecimento, não se comparando, segundo, não se comparando com o seu próximo. Cada um tem o seu valor, cada um tem as suas virtudes, cada um tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então nós exploramos aquilo que nós temos de melhor para servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, servimos ao nosso próximo, trazemos paz para a nossa família e para as nossas amizades. Terceiro e último que eu quero ver, tem muita coisa para ver nesse assunto. Esse assunto é profundo e importante, porque certamente você tem caso de ciúmes e tem caso de inveja na sua família, no seu emprego, nos seus relacionamentos. E isso tem causado muitos males à humanidade. Terceiro, siga o caminho do aprendizado e não do atalho. Então aprenda com a Bíblia Sagrada. Lá em Eclesiastes 4:4, Salomão escreveu: também vi eu que todo trabalho, toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, o que Salomão observou é que o ser humano vive corroído pela inveja ao seu próximo. E isso é vaidade e aflição de espírito. Não é o que estamos vendo na nossa sociedade atualmente? Muita inveja, muita vaidade, muita aflição de espírito. Para nós concluirmos, vamos voltar ao princípio da nossa lição, examinando a família de José e seus irmãos. E aqui nós precisamos ter atenção, uma atenção muito importante, de não cometer um erro muito comum nos dias de hoje: colocar a culpa na vítima. Então, volto a ressaltar: três coisas que você deve fazer. Tenha um autoexame, autoconsciência, examine-se a si mesmo. Veja o que está de errado na sua vida. Não culpe a vítima. Segundo, não se compare com o seu próximo. E terceiro, aprenda com a palavra de Deus. Procure se aprofundar. Então, o perigo que está ocorrendo muito hoje é culpar a vítima, ao invés de se culpar quem realmente tem culpa. Por exemplo, alguém pode dizer assim: mas Jacó não deveria amar a José em detrimento dos seus irmãos. Nós vimos na lição passada uns perigos de os pais terem preferência por um dos filhos. Mas aqui no caso é muito claro. Jacó era um homem de Deus. Ele teve experiência com Deus. Seu irmão Esaú teve um problema com ele sério. E Deus abençoou a Jacó porque Jacó era um homem espiritual e o seu irmão Esaú era um homem carnal. Diz a palavra de Deus que Esaú, lá em Hebreus, diz que Esaú procurou lugar de arrependimento e não achou. Mesmo que com lágrimas, ele não achou lugar de arrependimento, porque a dureza já tinha entrado no seu coração. Então, Jacó, ele conhecia essa diferença espiritual e ele via em José um moço espiritual, quando ele não via nos demais filhos. Pois os demais filhos eram carnais, eram eles que deveriam se tratar, eram eles que deveriam examinar o que tinham no seu coração, como eles estavam ficando com ciúmes, como eles estavam ficando com inveja. Aí a gente inverte.
Alguém poderia dizer, mas José não devia se mostrar a seus irmãos, que Deus deu sonho, aquela coisa toda. Isso é exibicionismo. Não. José estava dizendo que Deus disse para ele. Deus disse para ele, olha, você vai governar sobre os seus irmãos. Não era uma arrogância, era um sentimento de Deus falou comigo. E se Deus falou é porque é, então eu devo esclarecer. Os irmãos deveriam tomar consciência e dizer não. Eles deveriam ser mais humildes e ter consciência que Deus estava levantando aquele moço. E orar pelo seu irmão ao invés de tentar matá-lo. Jacó e José, e não os 10 outros irmãos, foram escolhidos por Deus para salvar a sua família e, em consequência disso, a descendência de Israel, a descendência de Jesus, o Salvador do mundo. E eles foram escolhidos porque eram pessoas nobres espiritualmente. Precisamos entender muito bem isso, senão nós invertemos, colocamos a culpa na vítima. Os irmãos de José que deveriam ser menos ciumentos e invejosos. Hoje é muito comum proteger o bandido e condenar a vítima. Alguém diz, você não deveria usar o celular na rua, por isso você foi roubado. Não! O celular é nosso. Nós deveríamos poder usá-lo em qualquer lugar, é um telefone. Eu quero me comunicar com uma pessoa, eu recebo uma chamada na rua, e por que não posso atender? Porque tem um bandido lá, e eu vou tentá-lo. Esse bandido é vítima, porque é pobre. Não, esse bandido é culpado. Ele tem um caráter mau, ele não trabalhou o seu coração. Nós vemos moços que nasceram na favela, que nem esse deputado Nicolas Ferreira, nasceu na favela, família pobre, mas o pai pastor ensinou os princípios, a moral. E ele nunca colocou a mão no que é do outro, nunca foi roubar celular, muito pelo contrário, ele foi estudar, se aprimorar, trabalhar e se tornar uma pessoa digna na sociedade. Então não culpe aos outros aquilo que você deve consertar em você. Então se você tem ciúmes e inveja, a culpa não é do outro, a culpa é sua, é você que tem que consertar. É você que tem que tratar. Como eu trato com autoconsciência, não me comparando com os outros, procurando nas escrituras. Eu dei aqui apenas alguns exemplos, tem muitos exemplos na escritura, para você aprender com Deus. Faça isso e livre-se. Não fique acusando, o meu irmão é invejoso, o outro irmão é ciumento. Não, isso não interessa nesse contexto. O que interessa é se eu sou ciumento e se eu sou invejoso. E se eu estou culpando os outros daquilo que eu estou falhando como pessoa. E é aí que eu devo tratar o meu coração para ser melhor pessoa, para ser humilde, ser uma pessoa como Jesus quer, para servir ao meu próximo e não desculpar as minhas falhas e os meus defeitos. Que Deus te abençoe e que você tenha a força de fazer isso no seu coração. Seja uma pessoa digna, como José foi. E você vai ser uma pessoa abençoada e vai ser um abençoador de outras pessoas. É o desejo do meu coração para você. Vamos orar, encerrando essa escola dominical, um assunto muito delicado, muito importante, que tem destruído famílias, tem destruído a sociedade, porque os ciúmes e a inveja têm campeado em todas as partes. Mas o poder e a palavra de Deus modifica os corações. E eu posso ter um coração sadio, sem inveja, sem ciúmes, servindo a gloriosa obra do Senhor. É o meu desejo para você, meu irmão e minha irmã. Trabalhe com isso. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento
em que meditamos na Tua Palavra acerca desses sentimentos tão ruins que muitas vezes vêm alojar-se em nossos corações, que é o ciúmes e a inveja, Senhor. Ajuda-nos a arrancar isso lá do mais profundo do coração. Que a Tua Palavra possa penetrar profundamente em nossos corações, que essa história de José e seus irmãos possam servir para a edificação do meu coração, para ter um coração puro diante de Ti. Abençoa os Teus servos, as Tuas servas, que muitas vezes já deixaram abrigar esses sentimentos no seu coração. Dá entendimento, dá a coragem, vontade de mudar as coisas, Senhor. Não colocando a culpa nas vítimas, mas colocando a culpa no lugar certo, para que haja cura, haja arrependimento e o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.